Tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma questão muito interessante que mistura filosofia antiga com filosofia moderna, que mistura Aristóteles com Hobbes. Muito bacana essa questão. Então vamos lá, vamos ler o texto. Polemizando contra a tradicional tese aristotélica, que via na sociedade o resultado de um instinto primordial, Hobbes sustenta que no gênero humano, diferentemente do animal, não existe sociabilidade instintiva. Entre os indivíduos não existe um amor natural, mas somente uma explosiva mistura de temor e necessidade recíprocos, que, se não fosse disciplinada pelo Estado, originaria uma incontrolável sucessão de violências e excessos. Ora, então aqui a gente tem duas teses, né? Aquela ideia do Aristóteles de que o homem é um animal político, ou seja, que é da natureza do homem fazer política, e a do Hobbes, que diz que o homem ele não faz política naturalmente. Na verdade, naturalmente, ele tende a guerrear entre si. Por isso a necessidade do Estado controlando esse negócio, né? Essa é a ideia. Então, veja como de fato elas se chocam. A questão está colocando isso, né? Enquanto um diz que é natural, que o homem é animal político, o outro diz não é um animal político. Ele vai se matar se o Estado não estiver lá. Então, essa é a questão. Então, vamos lá. O Enem pede o seguinte. Referente à Constituição da Sociedade Civil, considere, respectivamente, o correto posicionamento de Aristóteles e Hobbes. Então vamos começar pela A. Instrumento artificial para a realização da justiça e forma de legitimação do exercício da coerção e da violência. Ora, para o Aristóteles, a sociedade civil é um instrumento artificial para a realização da justiça? Não. A ideia é o homem é um animal político. Então não é artificial. É da natureza do homem essa esfera política. Então não pode ser A. Ignore a A. Será então que a C é o resultado involuntário da ação de cada indivíduo e anulação dos impulsos originários presentes na natureza humana? Veja, para o Hobbes, a gente tem que anular impulsos que são originários, por isso que vai surgir a sociedade civil? Não. A gente não tem naturalmente essa tendência a formar essa agregação. Então você pode ignorar a C. Não é a C. Ora, será então que nós estamos falando da objetivação dos desejos da maioria e representação construída para possibilitar as relações interpessoais? Ora, para Aristóteles, a ideia é que o ser humano, todo ser humano, por ser de sua natureza, é um animal político. Ora, então não é o desejo da maioria. Não é para que o desejo da maioria se cumpra que a sociedade civil se constitui. Então não é isso, você pode ignorar a D. Será então que estamos falando da realização da razão e expressão da vontade dos governados? Aqui dá a impressão, inclusive, que é quase um artifício teórico, né? Essa ideia de realização da razão. Para o homem, como um artefato da metafísica, a gente vai chegar à sociedade civil? Não, não é isso. É da natureza do homem, mas muito mais ligado àquela razão prática, né? Se a gente vai usar uma terminologia kantiana. É disso que se trata. E não essa realização da razão. Esse não é o ponto. Ora, então você pode deixar isso aqui de lado. Só sobra, portanto, a B. Trata-se de quê? Da realização das disposições naturais do homem, aquela ideia do Aristóteles de homem como animal político, e, por outro lado, para o nosso amigo Hobbes, um artifício necessário para fazer o quê? Frear a natureza humana. Então veja que interessante. Se o Aristóteles diz que a natureza humana o leva a fazer política, o leva à sociedade civil, o Hobbes vai dizer, não, ao contrário. A sociedade civil vai surgir justamente para frear a natureza humana. Porque se ela estiver livre, plena por aí, ela vai criar guerra, violência. Então veja como são pessoas antagônicas aqui, não é? Então com um pouquinho de leitura, uma leitura atenta, você consegue perceber que é disso que se trata, não é? Só pode ser a alternativa B aqui. Então, semana que vem, a gente comenta uma nova questão do Enem. Até lá!